Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática do quarto ano, com a turma do quarto ano. Hoje nós iremos recordar um pouquinho o que vimos na aula passada, na aula anterior, na lição 7, na página 40, tá? Peguem o livro, vamos acompanhar juntamente a nossa aula de matemática. Lá no livro, na página 40, o tema é isso aqui, ó, mais multiplicação. Na verdade, nós já vimos na aula anterior. Hoje nós iremos fazer uma breve recordação, tudo bem? Bom, meu nome eu já falei para vocês, professora Cecília Duarte, ministrando aula de matemática, né? Na aula anterior, nós vimos a operação de multiplicação, seus elementos, também a forma de como resolver algumas situações. Só que hoje nós iremos praticar mais um pouco. Vocês lembram da aula anterior, quando nós fizemos o cálculo por meio do material dourado? Isso. Lembra que quando eu falei para vocês representarem 2 vezes o 3, eu pegaria um grupinho de 3 material dourado, mais outro grupinho de 3 material dourado, que seria 2 vezes 3, que daria um resultado de 6. Lembra? Que na verdade é o que nós chamamos de adição de parcelas iguais. Muito bem. Só que hoje nós iremos ver o cálculo de outras maneiras. Bora lá? Tem outras formas de se resolver essa operação matemática. Primeiro, nós vimos na aula anterior com o uso do material dourado. Hoje nós iremos ver utilizando malha quadriculada. Eu trouxe aqui uma malha quadriculada, que na verdade é uma figura muito utilizada para cálculos matemáticos. Aqui eu tenho vários quadradinhos. Bom, se eu quero descobrir quantos quadradinhos eu tenho ao todo, eu posso fazer uma operação matemática, que na verdade é o que nós aprendemos na aula anterior, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ó, 4 vezes 5 e 5 vezes 4 dá na mesma, não é isso? Mas professora, fica mais fácil eu contar um a um quadradinho. Fica mais fácil, mas fica mais prático você fazer o cálculo, né? Não fica mais fácil? 4 vezes 5, 20, se eu contar um por um, demora um pouquinho de tempo, não demora? Então, nós podemos fazer cálculos mentais, utilizando a tabuada. Aqui nesse exercício que a gente vai ver, lá do livro, na atividade 2, nós iremos utilizar o cálculo por meio de malha quadriculada, mas representado através de um edifício com vários andares, tudo bem? Certinho? Já pegaram o livro aí? Tá, vamos ler então? Atividade 2 do livro. No condomínio em que Mariana mora, há prédios, né? Há 3 prédios. Tá vendo aqui a imagem? 3 prédios. Cada um deles tem 6 andares. Olha lá, ó. Tá aparecendo o desenho da malha quadriculada, não é isso? 3 andares. 6 andares, desculpa. E cada andar há 2 apartamentos. Olha a imagem. Olha o que a questão pede. Quantos apartamentos há no total? Então, eu já poderia fazer o meu cálculo mental baseado no que a gente viu da malha quadriculada, não é isso? Tá, mas lembra que eu falei que o importante é você entender o que o exercício está pedindo, qual a resolução? Olha aqui, ó, vamos compreender a questão. Na letra A, eu quero perguntar para vocês, olha lá, ó, no condomínio de Mariana, há quantos prédios? Já está desenhado aqui. Já calcularam aí? Então, há
3 prédios. Olha lá, ó, 3 prédios. Na letra B, para você entender, para chegar na resposta, tenho lá, ó, quantos andares há em cada um dos prédios. Isso, imagina se eu contar dos 3, mas eu posso contar de um só. Olha lá, ó, quantos andares? Eu tenho 6 andares. E isso aí já estava indicado lá na situação. Aí, crianças, na letra C, fala assim: quantos apartamentos há em cada andar dos prédios? Isso nós vimos também lá na situação. Eu tenho 2 apartamentos, né? Olha lá, ó, 1, 2. O que é preciso calcular para responder a questão da atividade? Para chegar na resposta, eu tenho que calcular a quantidade de apartamentos do condomínio. Isso aí eu posso fazer uma operação matemática, eu posso fazer direto um algoritmo, né, matemático. Mas vamos compreender primeiro para a gente responder e verificar as diversas formas de representar uma operação matemática. Na letra A dessa questão, agora eu vou responder com vocês. Está escrito assim: cada prédio ele tem 6 andares. Cada prédio tem 6 andares. Como cada andar tem 2 apartamentos, podemos calcular, fazer uma operação, né? A operação de multiplicação. Olha lá, ó, 6 vezes 2 é igual a 12. Mas eu poderia fazer 2 vezes 6? Tanto faz. A ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera os produtos. Muito bem. Desse modo, cada prédio então tem 12 apartamentos. Cada prédio tem 12. Como são 3 prédios, para descobrir o total dos apartamentos no condomínio, podemos fazer a soma ou fazer o produto. Olha aqui o produto, 3 vezes 12, 36. Professora, mas isso pode ser representado de outras maneiras? Além do algoritmo? Pode ser representado de outras. Olha lá, porque às vezes você tem dificuldade de fazer o cálculo. Você pode somar, você pode fazer esse outro cálculo, olha lá, ó. 3 vezes o 2, vezes o 6, vezes o 2, que na verdade aqui eu tenho uma expressão numérica, não é isso? Tem uma expressão numérica. Produto, olha lá, ó. E a ordem dos produtos não alteram. A ordem dos fatores não altera os produtos, não é isso? Aqui eu representei de 2 maneiras. 3 vezes 6 vezes 2. Só que primeiro eu resolvi de 2 em 2 fatores, né? Olha lá. Deixei o 3, fiz 6 vezes 2, deu 12. 3 vezes 12, 36. Ou eu posso fazer primeiro o produto de 3 vezes 6 e depois vezes o 2. Não viu que dá o mesmo resultado? Então, crianças, eu posso representar uma operação por várias formas. Fica a critério de vocês somarem, vocês fazerem o produto, tá? Mas lembra, entendam a questão. Já na questão 4 do livro Prompt, nós temos aqui uma outra pergunta e podemos resolver de outras formas. Vamos ver comigo? Jéssica comprou uma televisão e vai pagá-la em 3 parcelas iguais. 3 vezes, né? Quando fala assim, 3 parcelas, ou eu posso fazer o produto ou a soma. Eu entendo que eu tenho que repetir 3 vezes. De R$213 cada uma. Olha a televisão, olha o que está no cartaz, né? 3 parcelas de 213. Quanto Jéssica pagará ao todo pela televisão? Acho que vocês até já sabem, né? Mas vamos ver como que fica a compreensão. Primeiro, o que Jéssica comprou? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Mas ela comprou uma televisão, muito bem. Que forma de pagamento Jéssica utilizou? É o que está lá no cartaz. Lá não está falando assim, 3 parcelas de R$213? Então, essa é a forma que ela utilizou para pagar.
Na letra C, pergunta assim, o valor pago pela televisão é maior do que 213? Sim ou não? Ah, muito bem. Sim, por quê? Porque 213 é uma vez só. Então, 3 seria um valor maior. Não é isso? Aí, para me responder a questão, agora nós vamos responder por meio do algoritmo, não utilizando material dourado e nem utilizando também a malha quadriculada. Sabe por quê? Porque é um número um pouquinho maior, então fica bem difícil fazer essa representação. Então vamos utilizar o algoritmo. Olha lá, ó, calcule o resultado de 3 vezes 213 usando o algoritmo usual. Aqui nós temos unidade, dezena, centena. Lembra que eu começo a calcular da unidade para centena. Olha lá, ó, 3 vezes 3 são 9. Aqui eu vou para dezena. 3 vezes 1, 3. Aqui eu vou já para a centena. 3 vezes 2, 6. Então, a Jéssica pagará um valor muito maior do que 213. É o 213 3 vezes, que eu tenho como resultado R$ 639 que ela vai pagar pela televisão. Então, crianças, vocês viram que tem diversas formas de representar uma operação de matemática? Diversas. Eu posso representar a multiplicação pela soma de parcelas iguais, eu posso utilizar materiais concretos, mas você tem que entender como é que se realiza o algoritmo, tá bom? Na próxima aula, nós retornamos com mais atividades do livro Prompt. Eu espero que vocês se cuidem, fiquem em casa, vocês são especiais, tá bom? Até mais! Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.